julgar todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Se os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. amém. Exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado, Senhor, nessa noite. Adoramos o seu nome, porque só o Senhor é digno de ser exaltado. Exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, sempre exaltado, meu nome Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Exaltamos o seu nome nessa noite, Senhor. Adoramos o seu nome. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele exaltado nos céus. Ele exaltado nos Nós exaltamos, Senhor, o teu nome acima de todo nome, porque só o Senhor
venceu a morte, está vivo para sempre, por isso é digno de ser exaltado entre todas as nações. Nós louvamos e bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia sobre as nossas vidas dura para sempre, Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos continuar exaltando o nome desse grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e nós vamos fazer isso agora também através das nossas contribuições financeiras. Você veio preparado para isso? Ao fundo daquele corredor ali, ao final daquele corredor tem uma caixa ali, você pode colocar ali, tem 2 caixas, você pode colocar ali a sua contribuição financeira, se você preferir fazer por meios eletrônicos. Esse é o QR Code, a chave Pix, da conta da igreja. Você que está nos visitando, nosso pedido para você é que você não se sinta constrangido. Se você quiser ofertar, dizimar, faça com alegria no coração, mas por favor não se constranja. Nós vamos continuar a adorar o nosso bondoso, generoso Deus que entregou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Nós vamos continuar a adorá-lo agora. Nós vamos fazer isso através das nossas vozes, através das nossas posses. Vamos louvar o Senhor juntos. Vamos exaltar Ele que é digno de ser louvado. Senhor Jesus, eu graças dou pelo teu
se entregar por mim. Eu te agradeço, eu te agradeço. Amém, queridos, podem se sentar. Às vezes fico pensando, como alguém pode amar tanto assim? Amar a ponto de entregar a própria vida por pessoas como eu. A verdade é que foi por amor. Um amor que às vezes não faz sentido, mas que é mais alto que o céu e mais profundo que o mar. Hoje quero me lembrar disso. Lembrar o que ele fez por mim e por nós. Como eu poderia me esquecer? A cruz está vazia, mas ainda fala. Ele me amou antes mesmo de eu saber quem ele era, e quando eu ainda estava perdido pecador, ele já tinha morrido por mim.
Jesus sabia que seria traído e rejeitado. Ele sabia que o desprezo e a dor fariam parte do seu caminho. Ele suou gotas de sangue antes de tudo acontecer, e mesmo assim escolheu obedecer. Ele foi até o fim, como uma ovelhinha levada ao matadouro. Ele foi ferido por amor, por mim e por você. Anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar. São essas nos pés, são feridas com que fui ferido, por te amar até o fim. Quantas eu causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, nessa história desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido, por te amar tanto, por te amar tanto. Até o fim. A cruz parecia o fim, um símbolo de vergonha, dor e condenação. Mas foi ali que ele carregou sobre si as nossas dores, foi ali que ele levou cada culpa, cada ferida e cada pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A cruz se tornou um lugar de troca, ele morreu para que eu pudesse viver.
Pois eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, sim, da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, eterna glória com Cristo, habitar com Jesus. Esta cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem a graça e luz para dar-nos santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, sim, da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, eterna glória com Cristo, habitar com Jesus. Amém. Aí eu penso, o que eu teria para dar em troca? Nada que eu fizer vai pagar esse sacrifício. O sangue dele me lavou, purificou e me deu acesso ao Pai. Não tem ouro nem esforço meu que pague esse sacrifício, mas ele não me pede nenhum pagamento, quer apenas meu coração. É isso que quero fazer, viver por ele, porque tudo vem dele e é por ele. A morte não foi o fim. Ao terceiro dia ele ressuscitou e o túmulo ficou vazio. A pedra tinha sido removida e o anjo disse: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus venceu a morte, e porque ele vive eu também posso viver. Mesmo quando a vida aperta e eu tenho vontade de chorar, eu tenho esperança porque meu Redentor está vivo." Seu filho amado para morrer.
morte não foi o fim. Ao terceiro dia ele ressuscitou e o túmulo ficou vazio. A pedra tinha sido removida e o anjo disse: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus venceu a morte, e porque ele vive eu também posso viver. Mesmo quando a vida aperta e eu tenho vontade de chorar, eu tenho esperança porque meu Redentor está vivo." Aí eu penso, o que eu teria para dar em troca? Nada que eu fizer vai pagar esse sacrifício. O sangue dele me lavou, purificou e me deu acesso ao Pai. Não tem ouro nem esforço meu que pague esse sacrifício, mas ele não me pede nenhum pagamento, quer apenas meu coração. É isso que quero fazer, viver por ele, porque tudo vem dele e é por ele. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o teu amor por mim. As vozes de 1.000.000 de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo vem de ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Com teu sangue lavou-me, teu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com teu sangue lavou-me, teu poder transformou-me. A Deus a glória, pelo que fez por mim. Mas ainda tem mais. Ele prometeu: "Quando eu for, voltarei e os levarei para mim mesmo." E eu sei que ele não mente. Um dia os céus vão se abrir e ele voltará para buscar os seus. Até lá eu quero permanecer firme, quero correr essa corrida com os olhos fixos nele, que é o autor da minha fé. Cristo morreu, ressuscitou, vai voltar, e eu estou esperando por ele. Queria convidar-nos para se colocarem de pé. Vamos adorar o nome do Senhor juntos.
gratos pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu sacrifício. Somos gratos, Senhor, porque um dia o Senhor morreu na cruz por nós. Te damos graças, Senhor, porque hoje temos a oportunidade de estar em comunhão contigo, por causa desse sacrifício. Te adoramos, te exaltamos, Pai. Amém. Se perguntarmos às pessoas pelas ruas do Brasil se elas sabem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, eu tenho muita convicção de que a imensa maioria delas vai dizer que sabe que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Essa é uma das afirmações mais centrais do cristianismo, da festa, da ceia do Senhor, da Páscoa cristã. Mas, meus irmãos, o que isso significa? Por que é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Por que é que as pessoas que se intitulam seguidoras de Jesus comemoram o fato do mestre deles ter morrido na cruz do Calvário? Morrer, todas as pessoas que vivem na terra morreram. Mas que negócio estranho é esse dos seguidores de uma pessoa comemorarem a morte dela? Hoje eu quero caminhar com você por alguns textos da palavra de Deus que foram escritos pelo apóstolo Paulo e que nos ensinam o que Jesus realizou na cruz e o que a morte dele na cruz leva os seus seguidores a fazer. Então venha comigo, vamos ler esse texto de Paulo para entendermos o que foi que Jesus fez na cruz do Calvário. Colossenses, capítulo de número 2, versos 13, 14 e 15, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que nos era contrária, que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ok, agora que fizemos essa primeira leitura, já percebemos que Paulo está falando sobre o que Jesus conquistou na cruz, o que Jesus realizou na cruz. Então agora vamos ler de novo, de forma mais pausada, de forma mais demorada, perguntando ao texto e buscando entender o que o texto tem para nos ensinar sobre o que Jesus realizou na cruz. Veja, Paulo começa falando sobre a realidade de todo ser humano. Ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados. O ser humano nasce espiritualmente morto em seus pecados. Assim, você é morto em seus pecados, ou assim você já foi, não tem outra opção. De todos nós que estamos aqui, ou você continua morto nos seus pecados, ou um dia você já esteve morto em seus pecados, e você reconheceu essa situação.
e foi transformado por Jesus. Mas esse primeiro versículo nos diz que Deus fez duas coisas por nós através da crucificação de Jesus. Primeiro, o texto nos diz que Deus nos vivificou com Cristo. Nós que estávamos mortos em nossos pecados, o texto nos diz que nós recebemos vida com Cristo Jesus. Sem Cristo éramos como zumbis, andando, nos movendo, fazendo coisas, mas numa vida sem significado, uma vida sem propósito. Sem Cristo existe um vazio enorme dentro do ser humano. Sem Cristo existe dentro de nós um vazio que só o relacionamento com Deus, por meio de Cristo Jesus, pode preencher. E queridos, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, Deus pode oferecer a esses seres humanos que estavam mortos em seus pecados, vida em abundância, vida eterna. Seres humanos que não poderiam ter um relacionamento com Deus, pois o que mereciam era a justiça de Deus, era a ira de Deus, a justa ira de Deus. Mas por meio de Jesus, por meio do que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, está disponível perdão. Ele nos perdoou todas as transgressões. Imagine que existia um grande armário-arquivo. Já viu aqueles armários-arquivos? Que você puxa ele e tem as fichinhas ali. Imagine que existia um grande armário-arquivo nas regiões celestiais. E ali naquele armário-arquivo, você tinha, por ordem alfabética, os nomes. E aí chegava ali no teu nome, na gaveta do teu nome. Quando puxassem ali a gaveta do teu nome, com todos os teus pecados arquivados ali, quanto ia ser puxado de gaveta? Eu não sei vocês, mas a minha gaveta era profunda pra caramba. Era muito profunda. Quando Jesus puxou aquela gaveta com as minhas transgressões, aquela gaveta veio e jogou Jesus longe de tantas transgressões e pecados que ali estavam. Queridos, Paulo está dizendo que todas as transgressões daqueles que estão em Cristo, daqueles a quem Cristo estava representando na cruz, todas as transgressões foram perdoadas. Se você está em Cristo, todas as suas transgressões foram perdoadas por Deus. E por isso, agora, Deus pode ter um relacionamento com você, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Veja como Paulo continua explicando a mesma coisa, mas com um linguajar diferente. Ele diz no versículo 14: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Meu amigo, minha amiga, todos nós tínhamos uma escrita de dívida, todos nós tínhamos uma nota promissória, devedores para com Deus. Lembro quando eu era criança, era muito comum naqueles programas de auditório, quando artistas iam cantar, pessoas jogavam cartas que tinham escrito para eles. Você que é mais velho como eu, você vai se lembrar disso. Aquelas cartas que desenrolavam assim, lembra disso? O artista puxava a carta e parecia que não tinha fim, aquele rolo. Essa é a minha e a sua escrita de dívida para com Deus.
O termo que o apóstolo Paulo usa aqui é de alguém que escreveu essa dívida com as suas próprias mãos. Nós tínhamos uma dívida impagável para com o Deus Criador dos céus e da terra. Você percebe isso? Você reconhece isso sobre a sua vida? Ou você ainda acha que você é uma pessoa boa? Como você se enxerga diante de Deus? Paulo está dizendo que nós tínhamos uma escrita de dívida, mas ele está dizendo para nós que a escrita de dívida de todos aqueles que estão em Cristo Jesus, ela foi cancelada. Cancelada. Ele está dizendo que entre as mãos de Jesus e o madeiro da cruz, Deus pregou a minha e a sua nota promissória, e o sangue de Jesus Cristo cobriu a minha e a sua dívida para com Deus. As nossas dívidas foram canceladas, e não apenas isso. Deus perdoou todas as nossas transgressões na cruz de Cristo. Deus cancelou a nossa escrita de dívida que nos era contrária, e Deus despojou os poderes e as autoridades. Deus despojou as forças espirituais do mal, Satanás e seus anjos caídos. Essa palavrinha despojado, ela vem de um contexto militar da época. O exército derrotado numa guerra era despojado, ou seja, ele era obrigado a largar as suas armas e a tirar a sua armadura, ficando nus e tendo que desfilar desta maneira na rua principal do campo de batalha. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus também fez isso na cruz. As forças do mal, que achavam que ao crucificar Jesus estavam vencendo, ali elas foram humilhadas, derrotadas. Elas agora não possuem mais nenhum poder sobre os que estão em Cristo. O diabo e os seus anjos são como um leão banguelo, com as garras cortadas. Eles não têm mais nenhum poder sobre aqueles que estão em Cristo. A cruz que parecia a derrota de Jesus, foi na verdade o triunfo de Deus sobre o mal. Assim, na cruz, nós tivemos todas as nossas transgressões perdoadas, a nossa dívida cancelada, recebemos vida em Cristo, não precisamos mais temer o inimigo das nossas almas. A morte e o diabo foram derrotados e humilhados por Jesus. Glória a Deus por isso. Você está em Cristo. Se você está em Cristo, é isso que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Mas se você não está em Cristo, você continua morto. As suas transgressões não foram pagas, a sua dívida não foi cancelada, e o diabo continua agindo na sua vida. Onde você está? Sendo senhor da sua própria vida, vivendo para você mesmo? Ou você já se prostrou diante da cruz do Senhor Jesus Cristo e clamou a Ele por perdão, por graça e por misericórdia? Se você nunca fez isso, hoje é tempo. Esse é o momento. Se renda diante da cruz de Cristo, clame a Ele por perdão e graça, e eu tenho certeza que a graça do Senhor Jesus Cristo te alcançará. Você será uma nova criatura, você receberá a vida eterna, você receberá graça, perdão. O diabo não mais terá poder sobre a sua vida. Mas e sobre nós? Aqueles que já clamaram, aqueles que já creram, e agora? Jesus fez tudo, sobrou alguma coisa para a gente? Meu irmão, minha irmã, para a sua salvação, não existe nada que você possa ou que você precise fazer. Jesus já fez absolutamente tudo
para que você pudesse ser salvo. Ele te chama a se arrepender e crer. A salvação é uma obra realizada por Deus. Deus levou Cristo à cruz. Deus derramou sobre Jesus a ira santa dele, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. A nossa dívida pudesse ser cancelada e nós pudéssemos ter vida com Cristo. Tudo isso é Deus quem faz, em Cristo. E Ele nos chama a nos arrependermos e crermos. Mas meu irmão, minha irmã, por favor, não se iluda e não se engane. Quem vive e experimenta tudo isso gera consequências na vida dessas pessoas. Se arrepender e crer no que Jesus fez na cruz, gera vidas transformadas. Nunca ninguém jamais se arrependeu e creu em Jesus e continuou a viver a mesma vida. Veja, um pouquinho mais para frente no texto, Paulo diz em Colossenses 3:1, portanto, quando alguém fala portanto, quando nós encontramos a palavra portanto, sabemos que ele está concluindo um argumento. Porque Deus perdoou as nossas transgressões, cancelou as nossas dívidas e nos deu vida com Cristo, à luz disso, por causa disso, como ele mesmo diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês possuem uma vida nova com Cristo, primeiro, vivam essa vida nova, focado nas coisas eternas e não nas coisas terrenas. A vida de vocês agora ela é com Cristo. E Cristo está assentado nas regiões celestiais, junto com Deus. O foco de vocês deve estar lá, e não nas coisas deste mundo. A pergunta para os cristãos é: em tudo que nós vamos fazer, Cristo está nisso? Cristo está nisso? Se a resposta é não, então eu também não devo estar. Meu foco também não deve estar. Paulo reforça isso no verso 2, onde ele diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Meu irmão, minha irmã, a batalha da vida cristã começa na minha e na sua mente, nas coisas que nós pensamos. Quais são as coisas que conquistam a minha e a sua imaginação? Para onde a minha e a sua mente vai quando nós não precisamos pensar em mais nada? Quais são as coisas que conquistam a nossa imaginação? São coisas nas quais Cristo está, ou são coisas que serão eternamente inúteis? Paulo segue argumentando e nos levando de volta para a cruz. Ele diz no versículo 3: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós morremos para nós mesmos, e nossa vida agora pertence a Deus. Os irmãos se lembram da frase do bispo dos Miseráveis que nós vimos semana passada? Eu comprei a sua alma para Deus. Irmãos, é disso que Paulo está falando. Jesus comprou a nossa vida para Deus. E por isso, no verso 5 ele diz: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. É nossa tarefa. Nós somos chamados a isso. Mortificarmos tudo que pertence à nossa natureza humana. E Paulo alista essas coisas. Veja aí. O ser humano é naturalmente imoral, impuro, cheio de desejos maus e cheio de ganância. Somos naturalmente insaciáveis. Estamos sempre insatisfeitos.
insatisfeitos em nossos relacionamentos, insatisfeitos em nossos trabalhos, insatisfeitos em nossas carreiras, insatisfeitos com as nossas posses, sempre queremos mais. Irmão, irmã, essa insatisfação só morrerá quando nossa alma buscar a sua satisfação, não mais nos relacionamentos, não mais nas carreiras ou nas posses, mas sim única e exclusivamente em Deus, o Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro. Veja como Paulo chama isso de idolatria. Colocar a nossa satisfação, a nossa esperança de satisfação das nossas almas nas coisas criadas é idolatria. E essa idolatria, ela causa no versículo 6, a ira de Deus. A idolatria, essa esperança por satisfação nas coisas criadas ao invés de no Criador, ela é a essência da vida em desobediência a Deus. E é ela quem traz sobre a humanidade a ira de Deus. Foi isso que Adão e Eva buscaram no jardim. Eles achavam que a fruta proibida seria capaz de satisfazer o coração deles mais do que o relacionamento com Deus. E isso não foi apenas com Adão e Eva, mas Paulo diz no versículo 7, que todos nós praticávamos isso no passado. Todos nós vivíamos na idolatria, vivíamos buscando satisfação nas coisas criadas ao invés de buscarmos no Criador. De novo, irmãos, só existem dois tipos de pessoas: as que ainda estão buscando satisfação nas coisas criadas, e as que um dia estiveram buscando satisfação nas coisas criadas, mas se arrependeram, creram, nasceram de novo, e agora buscam satisfazer as suas almas em Deus. E essas pessoas, elas possuem uma ordem da parte de Deus. No versículo 8 ele diz: abandonem todas essas coisas. Agora o apóstolo Paulo foca não mais no coração, mas no que transborda do coração. Um coração idólatra, irado, cheio de indignações, orgulhoso, cheio de maldade, que transborda em um sério problema de língua. Um sério problema de língua. Uma língua maldizente, uma língua com palavreado indecente. E no versículo 9, ele fala sobre mentira. Você percebe como o apóstolo Paulo lida com as questões de uma forma muito prática. Cristo morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados, para cancelar a nossa dívida, para nos dar uma vida nova. E essa vida nova, ela é vivida de uma forma totalmente diferente de antes de sermos encontrados por Cristo. Antes, nós buscávamos a satisfação das nossas almas em coisas desta vida, nos relacionamentos, nas carreiras, nas riquezas, mas agora que recebemos uma nova vida em Cristo, a nossa satisfação está no Rei. Nele a nossa alma se satisfaz eternamente, e isso muda tudo em nosso viver. E isso muda até mesmo uma das coisas mais corriqueiras da vida, a maneira como eu e você usamos a nossa língua. Irmãos, isso é o cristianismo, aplicado de forma muito simples e prática. Jesus fez tudo o que precisava ser feito para a sua e para a minha salvação, para que todo aquele que se arrepende e crê em Jesus seja salvo, tenha os seus pecados perdoados, a sua dívida cancelada e passe a ser um filho amado de Deus. Irmão, irmã, todo aquele que se arrepende e crê em Jesus Cristo, ele passa a ter uma vida nova. A vida dele é transformada, a fonte de satisfação dele muda, ele não mais busca satisfação nas coisas dessa vida.
O Evangelho transforma todos os aspectos da vida de um verdadeiro cristão. Mesmo as coisas mais corriqueiras, como o uso de suas línguas. O texto nos diz no versículo 10 que eles se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O resumo de tudo isso é o seguinte: Jesus fez absolutamente tudo o que precisava ser feito, para que todos aqueles que se arrependerem e crerem nele, tenham seus pecados perdoados, sua dívida cancelada, e passem a ser filhos amados de Deus. Você já se arrependeu e creu em Jesus Cristo? Você já olhou para a cruz do Calvário e disse: essa cruz era minha, era eu quem merecia receber a ira de Deus por causa dos meus pecados? Você já se arrependeu e creu? Porque se você se arrepender e crer, Jesus já fez tudo por você. Creia nele, ele é suficiente. Não tente pagar pela tua salvação. Quando você tenta pelas tuas boas obras pagar pela sua salvação, você está desprezando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não faça isso. Simplesmente se arrependa e creia que Jesus fez tudo o que precisava ser feito para pagar pelo seu pecado. Mas meu irmão, minha irmã, todos esses que recebem esse perdão, todos esses que recebem essa vida nova, irão buscar com todo o ser deles viver uma vida nova, onde a satisfação em Deus e não nas coisas desta vida transforma todos os aspectos de suas vidas, mesmo as mais corriqueiras, como o uso da língua. Meu irmão, minha irmã, a maneira como você vive demonstra que você creu. O Evangelho tem de fato transformado o seu viver, ou as pessoas que convivem com você no seu dia a dia não fazem a menor ideia que você se intitula um seguidor de Jesus. A maneira como você vive demonstra de maneira prática e clara que você é um seguidor do Cristo que morreu na cruz do Calvário. Ou você diz crer em Jesus, mas você continua a buscar satisfação nas mesmas coisas que as pessoas que não conhecem Jesus buscam satisfação. Onde está a sua esperança? Onde está o teu foco? Qual é o centro do teu viver? A maneira como você vive a sua vida demonstra que a sua satisfação está em seu Criador, mesmo nas pequenas coisas. Se não, eu quero te chamar nessa Páscoa, não apenas participar de um culto bonito e sair daqui emocionado, mas eu quero te chamar nessa Páscoa diante de Deus, você se arrepender e crer em Cristo Jesus, você abandonar a religiosidade e você abraçar o Evangelho que transforma vidas, para você ter agora um relacionamento com o Criador dos céus e da terra. A religião, a religiosidade não salva ninguém, mas Cristo crucificado perdoa todos os nossos pecados, cancela a nossa escrita de dívida e nos dá uma vida nova. É disso que você precisa. Você não precisa de religiosidade, você precisa de Cristo crucificado. Você precisa nascer de novo em Cristo Jesus. Você já se arrependeu e creu? A pergunta para você nessa noite é essa: você já se arrependeu e creu que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, Ele fez
por você, de forma individual, por você. Esquece qualquer outra pessoa, esqueça seus pais, esqueça seu cônjuge, esqueça seus irmãos. Você já creu que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você? A palavra de Deus, ou melhor, o próprio Jesus Cristo, Ele nos diz, nos evangelhos, Ele nos diz que quem crer nele será salvo, mas quem não crer já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. A pergunta é muito simples: você crê que o que Cristo fez na cruz do Calvário foi por você? Você crê que você merecia a ira de Deus sobre a sua vida? Mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi imolado, morto, sacrificado, como um sacrifício substitutivo no seu lugar? Você crê que 3 dias depois, Ele venceu vitorioso, glorioso a morte e está vivo para sempre? Você crê que um dia Ele vai voltar? Ele vai voltar para julgar mortos e vivos. E o critério do julgamento vai ser um só. O critério do julgamento não vai ser se você foi na igreja. O critério do julgamento não vai ser se você deu dízimo. O critério do julgamento não vai ser se você foi batizado. O critério do julgamento vai ser: você se arrependeu e creu. Esse é o critério. Quem se arrependeu e creu vai gozar de vida eterna com Ele. Mas quem não se arrependeu e não creu vai viver a eternidade no inferno, longe de Deus. Você já se arrependeu e creu? Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, quando esteve na terra, a primeira frase registrada dele no Evangelho de Marcos foi: arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus está próximo. Meu amigo, minha amiga, você já se arrependeu e creu em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador? Quero te convidar a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Quero orar ao Senhor por você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar a Deus. Pai de amor, obrigado, Deus, porque quando nós merecíamos a Tua ira, ao invés de nos dar a Tua ira, o Senhor nos deu amor, o Senhor nos deu perdão, o Senhor nos deu graça por meio de Cristo Jesus. Senhor, obrigado porque cada uma das pessoas que estão aqui nesse salão nessa noite, e eu estou incluído nelas, nós temos uma história. O nosso passado nos condena. Para muitos aqui, o presente continua condenando, mas para todos, o passado nos condena. Nós temos culpa. O veredito que nós merecemos é de culpado. O castigo que nós merecemos é a Tua ira. Nós confessamos isso ao Senhor, Deus. Mas nós também confessamos que nós cremos que o que Jesus Cristo fez na vida, morte e ressurreição dEle é suficiente para resolver o nosso problema com o Senhor e para nos tirar do status de inimigos e condenados e nos passar para o status de filhos amados do Pai Celestial. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos por isso. Ainda de cabeça baixa, de olhos fechados. Talvez você chegou aqui nessa noite crendo que você é uma boa pessoa, crendo que você vive com bons princípios e merece
a salvação. E talvez nessa noite, pela primeira vez na sua vida, você foi confrontado com o Evangelho. O Evangelho que diz que ninguém merece. O Evangelho que diz que ninguém será salvo por méritos humanos. O Evangelho que diz que se você não se arrepender, se você não morrer para você mesmo e crer em Jesus Cristo, você não será salvo. E talvez nessa noite, pela primeira vez, você entendeu o Evangelho e você creu no Evangelho da salvação. Ainda de cabeça baixa, de olhos fechados, se hoje você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria pedir que você erguesse uma de suas mãos. Eu só quero louvar a Deus pela tua vida, só isso. Alguém nessa noite se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Amém, glória a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Nessa noite você entendeu o Evangelho, você creu em Jesus Cristo, você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus. Amém, pode abaixar, minha irmã. Mais alguém? Pai, nós te damos graças por tão grande salvação. Nós te damos graças porque o Senhor é um Deus que continua a salvar pecadores. E eu sou prova disso, Deus. Tão imundo, tão pecador, tão merecedor da tua ira. E o Senhor derramou graça sobre a minha vida, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Obrigado pela tua graça. E obrigado pelo teu perdão. Nos oramos assim, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite. A ceia do Senhor, ela é o memorial de celebração da fé cristã. Ela é o memorial de celebração do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E é por isso que nós vamos celebrar a ceia nessa noite. Nós vamos ter 3 lugares para você poder ir pegar os elementos. Nós vamos ter 3 lugares aqui à frente, um na lateral, o outro na lateral, o outro aqui ao centro. E lá no fundo nós vamos ter também 3 lugares, onde você vai poder ir pegar os elementos. Então eu peço que se você está da metade para trás, que você vá ao fundo. Se você está da metade para frente, que você venha à frente e você pegue os elementos dessa forma. Meus irmãos, a palavra de Deus nos instrui a que todas as vezes em que nós formos celebrar a ceia do Senhor, que nós façamos uma autoanálise. Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Nós vamos fazer isso. Eu peço que você se examine. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você está em comunhão com a tua igreja local, participe da ceia do Senhor. Ela é alimento para a tua alma. Você precisa dela para fortalecer a tua vida. Se você ainda não é um cristão, se você nunca se arrependeu e creu, se você nunca proclamou isso publicamente através do batismo, então não participe da ceia do Senhor. Trará juízo para a tua própria vida. Nós vamos cantar uma música. E enquanto a gente canta essa música, eu vou pedir para os irmãos que já se direcionem para os seus locais. Enquanto a gente canta essa música, todos em pé, você vai poder sair do teu local, pegar os elementos aqui à frente e então voltar para o seu lugar. E ao final da música, nós vamos todos juntos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé.
dia virá em que o Cristo ressurreto, aquele cuja morte não pôde segurá-lo, aquele que o nosso inimigo não foi capaz de detê-lo, aquele que está vivo para sempre, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele virá, não mais como cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá, como vencedor, ele virá. E nós, aqueles que nele creram, aqueles que colocaram toda a sua fé, sua esperança nele, sentarão à mesa, junto com o Senhor, vitoriosos, participantes da sua glória e do seu reino, e ali participaremos juntos com ele da ceia do Senhor. Ali não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais culpa, não haverá mais sofrimento. Haverá a eternidade com aquele que é amor. E é com ele, e com essa esperança nele, que nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Na noite em que Jesus Cristo foi traído por um dos seus amigos, ele tomou o pão, ele partiu o pão, e ele deu graças dizendo: isso é o meu corpo, comam dele em memória de mim. E após haver ceado, de semelhante modo, ele tomou o cálice, ele disse: esse é o cálice da nova aliança, selada não mais no sangue de animais, que precisam ser sacrificados de novo, e de novo, e de novo, mas selados no sangue do Cordeiro de Deus, o sacrifício feito de uma vez por toda, para tirar o pecado de todo aquele que nele crer. Vamos participar juntos, vamos comer do corpo e vamos beber do sangue do nosso Salvador. Vamos juntos. Te damos graças, Deus. Cada um de nós aqui sabe muito bem onde merecia estar. E nós te damos graças, porque é apenas pela tua graça e misericórdia que estamos assentados à mesa da família de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque sabemos que não foi de graça. Não foi sem custo. Custou a vida do teu Filho unigênito, entregue na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Obrigado. Obrigado. Fortalece a nossa fé a cada dia, Senhor. Fortalece a nossa fé. Faz cada um de nós aqui manter os olhos fixos em Jesus Cristo, aquele que criou a nossa fé, aquele que sustenta a nossa fé e aquele que um dia vai tornar a nossa fé em fato, a realidade em Cristo. Louvado seja o teu nome, Deus. Fortalece a tua igreja. Pai, o que o Senhor pode fazer aqui em Caldas Novas, se essas centenas de pessoas decidirem viver para o Senhor uma vida nova, Deus. Nos capacita, Deus. Nós queremos virar essa cidade de cabeça para baixo com o teu evangelho, transformando vidas, transformando pessoas que têm vivido para si mesmas em pessoas submissas ao Senhor, vivendo para Ti. Pai, nos ajuda, nós queremos alcançar essas pessoas com o Teu Evangelho. Cada um de nós agora está pensando em pessoas que conhecem, que querem ver rendidas ao Senhor, Deus. O Senhor conhece os nossos corações. Salva essas pessoas, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E nos usa nesse processo. Faz de nós missionários do Senhor em Caldas Novas, Pai. Nos leva
nos leva como teus representantes nessa cidade. Ó Senhor, que essa cidade seja rendida aos teus pés, Pai. Uma pessoa por vez, transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.